Olá, bem-vindo à aula 5.2. Nessa aula nós vamos continuar falando de bens públicos. Na aula passada nós vimos a conceituação de bens públicos e a utilização de bens públicos. Em particular, vimos a sobreutilização de bens públicos. Hoje nós vamos falar um pouco mais da subutilização de bens públicos e da famosa condição de Samuelson. Condição de Samuelson para provisão de bens públicos. Nas aulas que vêm vamos falar de outros tipos de equilíbrio também, não só o equilíbrio de Samuelson, mas isso fica para a aula 6.1 sobre outros tipos de equilíbrios. Eu sou o professor Vitor Senna, esse é o período letivo especial de 2020. Essa é a matéria de Economia do Setor Público do curso de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Então vamos lá para a nossa aula da continuação. Eu estou nesse slide da aula 5. Nós já vimos várias coisas na aula 5.1 e paramos aqui na sobreutilização de bens públicos. Eu dei um exemplo de um bem público que poderia ser provido, nesse caso, gratuitamente. Pensa num tablet, como eu falei anteriormente. Esse tablet será sobredemandado ou sobreutilizado. Muitas vezes, nesses casos, para bens privados ofertados publicamente, algum método de racionamento diferente do sistema de preços poderá ser utilizado, pois existem muitas pessoas demandando o bem a ponto de precisar de uma forma de organizar a distribuição desses bens. Então existem outras formas de organizar essa distribuição que não apenas o sistema de preços. Inclusive, vocês já devem ter reparado também que muitas vezes essas formas aqui também ocorrem no sistema privado. Então, elas não são excludentes de um sistema de preços, né? Às vezes, filas vão ser utilizadas. Por exemplo, você está distribuindo aquele tablet de graça a preço zero, então as pessoas vão ter que chegar em filas para poder pegar o seu tablet. Então, as filas vão ser uma forma de organização da distribuição daqueles bens. Muitas vezes, cotas vão ser utilizadas. Você precisa organizar a quantidade que cada pessoa possui. Será que aquele tablet que está sendo distribuído de graça, ele vai ser um para cada pessoa ou uma pessoa pode pegar mais desses tablets, né? Então, cotas fixas ou quantidades fixas vão ser utilizadas. Um exemplo que é muito utilizado são refeições. Algumas cidades, prefeituras, fornecem refeições de graça. Só que existem outras formas de organizar essas refeições, seja por filas, seja por quantidade. Você não pode pegar mais de uma refeição no mesmo dia, no mesmo horário, e etc. Tem várias formas de organizar. Uma última forma poderia ser, inclusive, o sorteio do bem público, né? Não tem bem público disponível para todos, não se quer organizar uma fila, uma quantidade fixa para todas as pessoas, então se faz um sorteio pelo bem público. Eu já vi isso em caso de vagas para um determinado serviço público, sorteou uma vaga para quem vai ser beneficiado ou não. Por exemplo, uma vaga numa creche. Os pais que ganham o sorteio têm direito a colocar o filho numa creche pública. Os pais que não ganham ficam sem esse direito. Todas essas formas de organização acarretam ineficiência. Que tipo de ineficiência nós estamos falando? A ineficiência nas trocas. Ou seja, esses tipos de organização não igualam as TMS de X e G, vamos falar G é o bem público, a relação de preços PX sobre PG. Então não vale aquela regrinha que nós vimos nas aulas 2.1, 2.2 e 2.3, em particular na 2.2. Em muitos casos também, isso repercute em ineficiência de produção. No Brasil e em alguns lugares do mundo, as prefeituras e os governos locais tentam disponibilizar serviço de transporte público gratuito para a população, tá? Em alguns casos isso funciona, em outros casos não funciona. Nos casos que não funcionam, pode não funcionar por diversos aspectos. Um primeiro aspecto é que o serviço pode ser de má qualidade, bastante precário e não atender suficientemente quem mais precisa dele. Outro aspecto é que ele pode de fato ser muito bom,
uma qualidade muito boa, atender bastante gente, mas custar muito caro para os cofres públicos. Das duas maneiras, isso está refletindo também ineficiência na produção. O produtor está pagando custos às vezes maiores ou às vezes menores do que o mercado pagaria por esse determinado tipo de serviço. Bom, nós vamos poder ver mais esses detalhes nas aulas que vêm, mas antes eu vou falar sobre a condição de Samuelson, que é muito interessante para a gente analisar bens públicos. Paul Samuelson foi um economista norte-americano muito famoso, pois ele auxiliou a elucidar conceitos úteis em várias áreas da economia, na microeconomia, na economia do setor público e, inclusive, na macroeconomia e economia internacional. O Paul Samuelson, ou Samuelson, como você quiser, atuou em várias áreas da economia e por isso ele é muito citado em vários textos. No caso aqui, a gente vai citar os estudos que ele fez sobre bens públicos na década de 40 e 50, quando essa área começou a ficar bastante efervescente. Os economistas começaram a se dedicar mais a entender esse assunto mais profundamente. Bom, inicialmente podemos pensar o bem público da seguinte maneira. O bem público, chamado aqui de G, ele tem uma característica de ser fornecido uma mesma quantidade a todos os consumidores, a todos os contribuintes. Então, nesse caso, a quantidade que é decidida para o indivíduo 1 é a mesma para o indivíduo 2, que é a mesma para o indivíduo 3, e é a mesma para todos os N indivíduos dessa economia. Pense aí que nós temos um bem público para todas as pessoas. Vamos colocar aqui que nós temos N maiúsculo indivíduos nessa sociedade. Então, o bem público é consumido como uma pequena fração para cada um desses N indivíduos. É como se eu dividisse, como se eu compartimentasse o bem público para cada indivíduo ir consumindo uma pequena fração desse bem público. Essa é uma ideia inicial para a gente começar a entender a condição de Samuelson. Vamos lembrar da eficiência de Pareto? E no caso dos bens públicos, a eficiência de Pareto exige que o bem público seja ofertado até o ponto em que a soma das taxas marginais de substituição se igualem à taxa marginal de transformação. Para isso eu vou precisar que vocês lembrem da aula 2, em especial da aula 2.2. Lembrem que nós vimos lá que para qualquer dois agentes I e J, a TMS de dois bens privados aqui inicialmente, X e Y, tinha que ser igual à relação de preços de X e Y, e as TMS, portanto, seriam iguais entre si, aqui para o indivíduo J. Vocês vão se lembrar que essa era a eficiência nas trocas. Tudo bem? Nós tínhamos também a eficiência na produção, que eu vou colocar aqui rapidamente. TMST para produzir o bem X, utilizando dois outros fatores, K e L, era igual à razão da remuneração do capital sobre a remuneração do trabalho, que era igual a TMST da firma que produzia Y, utilizando esses mesmos dois fatores. E a terceira era a junção desses preços, tudo bem? Em particular, do primeiro, a TMS entre os dois agentes, ou N agentes da economia. Vamos colocar TMS entre X e Y, para I, J, K, L, M, qualquer dois indivíduos que você queira pegar aqui em cima. Deixa eu representar apenas como I, para ficar bastante genérico. I sendo qualquer um dos N indivíduos dessa economia, é igual à taxa marginal de troca, que nós vimos esse conceito na aula 2.2, de X e Y. Tá ok? Vamos relembrar aqui, nós tínhamos uma fronteira de possibilidade de produção. Então era possível produzir X, era possível produzir Y, de acordo com essa regra daqui de cima. Vimos que todos os pontos em cima dessa curva de possibilidade de produção eram eficientes. Em particular, existe uma função de utilidade social, que nós vamos falar mais para frente no curso, quando estivermos vendo como agregar diferentes utilidades entre os indivíduos. Essa função de utilidade social nos dá um ponto de equilíbrio que eu vou chamar aqui de E. E nesse ponto de equilíbrio nós tínhamos que a TMS dessa função social
que inicialmente nós podemos falar uma TMS entre todos os indivíduos que são iguais entre si, só para ficar fácil. Essa mesma TMS era igual a TMT, ou seja, eu vou fazer aqui de vermelho, a tangente dessa curva de utilidade social era igual à tangente da curva de possibilidade de produção, o que significa que a TMS era igual a TMT. E no caso aqui, o significado econômico é que a economia está produzindo e nas mesmas taxas de troca o que as pessoas estão desejando consumir. Então a produção é igual ao consumo, e ela não é só igual ao consumo, mas é igual ao consumo nas mesmas taxas de troca. Então essas taxas de troca nos fornecem um equilíbrio. O ponto principal é que o bem público é fixo, e como sendo fixo, ele é o mesmo para todos os consumidores. E isso acrescenta um problema em termos de teoria da escolha, teoria da utilidade marginal. Se você quiser revisitar a aula de fundamentos da teoria neoclássica, isso pode lhe ajudar a entender esse conceito aqui. Vamos representar a escolha do consumidor individual, ou seja, um único consumidor, para entendermos melhor esse ponto. Vou fazer aqui o gráfico da restrição orçamentária desse indivíduo. Só que agora esse indivíduo tem que escolher entre o bem governamental, que eu vou representar por G, e os bens privados, que eu vou representar um bem privado aqui, chamando de X. Bom, existe uma restrição orçamentária da teoria do consumidor, ok? Essa restrição orçamentária, vocês devem lembrar bem, existe uma relação de preços, aqui representada por PG sobre PX, antes vista como PY sobre PX ou PX sobre PY, dependendo da ordem dos bens nesse gráfico. Lembrando, essa relação é negativa, mas geralmente a gente toma um módulo para pegar a relação de preços, ok? Bom, suponhamos que temos um consumidor que gostaria de consumir essa determinada quantidade de bens privados e bens públicos. Ele deseja alguns bens públicos que estão aqui na quantidade G estrela para ele e deseja uma certa quantidade de bens privados que estão na quantidade X estrela. Mas suponha também que para esse determinado país, para esse determinado governo, o G esteja localizado aqui numa área que eu vou chamar de G barra, ok? Então esse G barra está fixo, ele é o mesmo para todos os indivíduos, logo ele é o mesmo para esse indivíduo que nós estamos analisando agora. Bom, se o G está fixo, não resta mais nada para esse consumidor fazer a não ser consumir esse nível de G e ajustar o nível de Y dele. Ele vai consumir um X' menor, pois afinal ele não pode consumir quanto ele gostaria de bens privados. Ele vai ter que ajustar os bens privados, pois afinal agora ele está consumindo mais bens públicos. Repare que nesse caso o indivíduo está pagando pelos bens públicos, mesmo que essa quantidade seja fixa e maior. Então vamos sistematizar aqui. Nós temos X', é o quanto que ele está consumindo de bem privado, e nós temos o G barra, que é a quantidade fixa do bem público. Repare que nesse ponto aqui, do X' e do G barra, passa uma curva de utilidade, uma curva de preferência desse consumidor, que eu estou fazendo aqui de vermelho, e essa curva de indiferença de utilidade é inferior à anterior. Ele está mais insatisfeito nesse ponto. Mais ainda, nesse ponto, a TMS, deixa eu ampliar aqui no canto, mas nós estamos num ponto tal como esse. A TMS desse consumidor, que é essa linha tangente que eu estou representando em verde agora, não é igual à relação de preços, e a relação de preços é a linha que é dada pela restrição orçamentária. Então, o que está acontecendo com esse consumidor é que ele está violando aquela condição de eficiência que nós vimos anteriormente. TMS é diferente da relação de preços PG sobre PX, logo diferente da taxa marginal de troca dessa economia, também para G e X. Okay? Por que essa quantidade é diferente? Porque, na verdade, o consumidor precisa ajustar a quantidade
para fazer com que sua utilidade marginal seja igual aos preços. Para entender isso, é também preciso revisar aquela aula de fundamentos. De fato, nós podemos pensar esse consumidor, deixa eu representar aqui num gráfico, para a quantidade de G e a utilidade marginal de G. Lembrando também que a utilidade marginal é decrescente. Esse consumidor aceitaria consumir esse bem G fixo apenas se o bem público fosse mais barato. Então, se o bem público para esse consumidor fosse bastante barato, ele consumiria justamente aquela quantidade G barra que está fixa nessa economia. Porém, se ele consome G barra a um preço mais caro do que esse anteriormente estabelecido, ele vai estar gastando mais do que a sua utilidade marginal. Então, toda essa área aqui representa uma perda de excedente desse consumidor por estar consumindo um nível G barra não eficiente, também representado por aquelas TMS diferentes. Porém, sabemos que o indivíduo nunca precisa comprar o bem público, afinal ele é público sozinho. Então, nesse caso, nós temos que distribuir esse bem público entre diversas pessoas. Deixa eu enunciar a condição de Samuelson aqui para vocês. Podemos escrever a condição de Samuelson de maneira mais formal como o somatório das TMS. Então, são várias taxas de marginais de substituição para diversos indivíduos. E aí, a condição estabelece que a soma da taxa marginal de substituição dos diversos indivíduos deve ser igual à relação de preços do bem público e dos bens privados dessa economia, ou pelo menos maior ou igual a essa relação de preços, para uma sociedade com N indivíduos, tal como nós vimos. Outra maneira de representar fica mais simplificada se colocarmos o bem privado como um chamado bem numerário, ou seja, vamos colocar o preço desse bem X como sendo 1, só para ficar mais fácil. E dessa forma, a condição de Samuelson fica simplesmente a taxa marginal de substituição de todos os indivíduos em relação ao bem governamental tem que ser igual ao preço do bem governamental. Isso é apenas uma maneira mais formal de dizer que a soma do que cada um dos indivíduos dessa sociedade deseja pagar pelo bem público deve ser igual ao preço do bem público. Então repare que o preço que esse indivíduo está disposto a pagar pelo bem público é esse PQ G barra subscrito. Na verdade, ele está querendo pagar apenas uma parcelazinha do preço geral do bem público, que na verdade é o P G barra, aqui com a barra em cima. Como ele só paga uma parte, nós precisamos de outra pessoa para pagar a segunda parte desse bem. O quanto que essa pessoa tem que pagar? Se for apenas mais um indivíduo, ela vai ter que pagar exatamente a diferença entre PG barra menos esse PG barra subscrito. Então ela tem que completar para o bem público o que o indivíduo 1 não conseguiu fazer. Essa é a noção que nós vamos explorar tanto no equilíbrio de Samuelson quanto nos outros equilíbrios de economia do setor público. Voltando aqui, de uma maneira bastante elegante, nós podemos escrever a condição de Samuelson como o preço de cada um dos indivíduos está disposto a pagar pelo bem público. Isso vai ser igual ao preço do bem público cheio, que é o PG. Na verdade, eu tenho que somar diversos indivíduos nessa sociedade, de 1 até N, e esse somatório tem que ser igual ao preço do bem público. Tá? Na verdade, como já vimos anteriormente, isso aqui tem que ser maior ou igual. O problema dos caronas surge quando o que cada um desses indivíduos está disposto a pagar pelo bem público é mais do que suficiente do que o preço do bem público. Para ver isso, deixa eu passar para o exemplo logo a seguir. Imagine a seguinte situação entre 4 alunos que moram na mesma república. Repare que, para uma república ou para o mesmo domicílio, alguns bens funcionam como se fossem bens públicos. São não excludentes e não rivais para as pessoas que moram dentro daquele domicílio. Isso corresponde a toda a área comum de uma casa ou um bem que não vale a pena ter um para cada pessoa. Por exemplo, uma geladeira para cada pessoa. No caso, uma solução totalmente privada seria ter uma microgeladeira, um frigobar para cada pessoa. Mas vamos pensar aqui num bem comum. E a geladeira está representando esse bem público, uma geladeira usada no valor de 400. Também considere que aquele pezinho
de cada aluno I, né, A, B, C, D são os 4 alunos dessa república, seja diferente entre eles. Então nós temos o aluno A, que deseja pagar 40, o aluno B, que deseja pagar 60, o aluno C, que deseja pagar 150, e um aluno D, que deseja pagar 200, ou seja, metade do valor desse bem público, metade do valor dessa geladeira. A gente pode chamar isso também de propensão a pagar pelo bem público, ou seja, o PI. Então nós temos o 40 mais 60 que dá 100, mais 150 que 250, mais 200, nós temos aí que a soma total é 450. Então, esses 4 alunos, A, B, C e D, atendem à condição de Samuelson, ou seja, eles possuem um valor igual ou maior do que o valor do bem público. Então eles têm condição de prover o bem público, ou seja, eles têm condição de juntos comprarem a geladeira. Repare que cada um deles sozinho não consegue comprar essa geladeira. Cada um deles precisa da participação de pelo menos uma outra pessoa. Bom, mas aqui você começa a poder visualizar o problema do carona. Nós temos que o A pagava 40, B desejava 60, C desejava pagar 150 e o D 200. Nós já vimos que a soma é 450, então suficiente para pagar por toda essa geladeira. Mas agora suponha uma coisa a mais. Suponha que esses alunos decidiram coletar o dinheiro na forma de uma caixinha. E essa caixinha passou exatamente nessa ordem. Primeiro ela passou pelo A, depois ela passou pelo B, pelo C e depois ela passou pelo D. Então ao chegar no A, o A colocou 40 reais. Ao chegar no B, o B foi lá e colocou 60 reais. Ao chegar no C, o C colocou na caixinha 150 reais. Então nós já temos aqui 250 reais, faltando para comprar a geladeira apenas 150. Ao saber que já existem 250 reais na caixinha e é necessário para inteirar a geladeira apenas os 150, o que o D pode fazer, deixa eu representar aqui de vermelho, o D pode mostrar que o valor dele para pagar a geladeira é apenas 150. E nesse caso, se ele declarar ou colocar na caixinha apenas 150, nós temos que o valor somado de todos eles deu 400, que é exatamente o valor da geladeira que eles gostariam de comprar. Nessa situação, a gente diz que o indivíduo D foi o carona. Ele foi carona em 50 reais. Pois ele pagou 50 menos do que ele estava disposto a pagar. Tudo bem? Então, voltando para o slide, né, a gente vê que o indivíduo D, ao declarar não 200, mas sim 150, vira um indivíduo carona, free rider, tal como nós chamamos aqui. Ele está pegando carona na contribuição dos demais e diminuindo a sua própria contribuição, pois ela já não é mais necessária no máximo. Vocês podem pensar outros ordenamentos para a contribuição dos indivíduos. A gente pegou A, B, C, D, mas se a gente fizesse ao contrário, se essa caixinha passasse de trás para frente. Então vamos voltar lá no slide em branco. Se a caixinha, em vez de ir para A primeiro, ela começasse no D, fosse para o C, passasse pelo B e só no final passasse pelo A. E para simplificar também, vamos dizer que o indivíduo D contribui com o verdadeiro valor. Então, ao passar pelo D, ele vai colocar 200 reais. Ao passar pelo C, o indivíduo C vai completar com 150 reais. Já temos 350 reais, faltam apenas 50 reais para inteirar a geladeira. Então, B não precisa falar mais que ele deseja pagar 60, pois senão sobraria dinheiro. Então, ele fala 50. E passando apenas pelos 3 primeiros alunos, já temos dinheiro suficiente para comprar essa geladeira por 400. Então, o mais racional para o indivíduo A, que foi o último, é falar que ele não desejava a geladeira, é falar que ele não contribuiria, declarar o valor de 0. Já há dinheiro suficiente na caixinha para poder comprar essa geladeira. E nessa situação, nós podemos dizer que B foi carona. B foi carona apenas em 10 reais, tudo bem, mas ele foi carona também. E A
foi completamente carona, não declarou nem um pouquinho dos seus R$ 40 que ele estava disposto a fornecer por essa geladeira. Bom, outros ordenamentos são possíveis. Pensa no ordenamento BDAC. Então vamos colocar esse ordenamento aqui para nós visualizarmos também. Deixa eu fazer de verde. Estamos falando do BDAC. Lembramos, o indivíduo B toparia pagar 60, o indivíduo D toparia pagar 200, o indivíduo A paga 40. Repare aqui que nós já temos R$ 300 para a geladeira. Então o indivíduo C, ao invés de falar os 150 que ele estava realmente disposto a pagar, vai declarar que o valor dele é apenas 100. E nesse caso, C foi carona em 50, ok? Então existem várias maneiras de estruturar esse ordenamento da caixinha e ver quem pode ser o carona, tá? Mais ainda, você pode estar pensando agora, por que eles não pegam o valor da geladeira e dividem pelos 4 estudantes? Então seria pegar 400 e dividir por 4, isso daria 100 para cada um. Por que eles não fazem dessa forma? Repare que 100 para cada um equivale a tirar 2 participantes desse mercado. Se eu pedir o A para contribuir com 100, ele não consegue, ele não possui uma propensão máxima a pagar pelo bem público de 100. A mesma coisa, eu não consigo fazer com que o B participe nesse caso, pois ele não tem uma propensão máxima a pagar de 100. Eu só consigo fazer com que C e D participem, só que aí há um problema. Se eu consigo coletar apenas 100 de C e 100 de D, eu fiquei apenas com R$ 200 para essa geladeira e não consigo pagá-la por inteiro. Poderia chamar os 2 outros indivíduos para contribuir, mas lembre que juntando os outros 2, nas propensões máximas deles, nós teríamos apenas R$ 300, e R$ 300 é menos do que 400 que é necessário para comprar essa geladeira. Essa solução não funciona para esse mercado em particular, para essa república em particular. Então pode acontecer, dependendo da solução e do arranjo que for feito, é que o bem público não seja provido, não seja comprado, porque não se conseguiu dinheiro suficiente. Para ilustrar isso, temos o seguinte jogo. Vamos colocar apenas 2 contribuintes. Esses 2 contribuintes podem contribuir com tudo ou nada. Então, quer dizer, pode contribuir com o valor cheio ou com nada, declarar que eles não têm intenção em comprar aquele bem público. Vou representar aqui no slide vazio esse jogo. TN, irei fazer a matriz em preto e as cores do jogador 1 em azul. As cores do jogador 2, deixa eu colocar de vermelho. Então, o contribuinte 2 também pode contribuir com tudo ou nada. Se os 2 contribuem, os 2 adquirem um bem público e ficam com benefício de 4 cada um deles. Tá, ok? Então, digamos que o valor que eles obtêm ao contribuir com o bem público de maneira a dividi-lo é de 4 para cada um. Se o contribuinte 1 contribui com todo o valor do bem público, digamos que ele ainda tem um benefício, esse benefício será de 1, mas o indivíduo que não contribui com nada ficará com um benefício bem maior, vamos dizer que o benefício dele é 8, ok? E aqui estão os payoffs nesse caso. Esse jogo é bastante simétrico, então, no caso aqui que o indivíduo, o contribuinte 1 não contribui com nada, ele fica com payoff de 8, e o contribuinte 2, que contribuiu com valor cheio, fica com payoff de 1. A pior das situações para os 2 jogadores é nenhum dos 2 contribuir, onde o contribuinte vermelho fica com 0 e o contribuinte azul fica com 0. E o bem público não será provido. Para quem quiser ver as aulas de teoria dos jogos em Micro 2, vocês poderão ver como achar o equilíbrio de Nash desse jogo. Mas eu já posso dizer aqui que o equilíbrio de Nash é: um dos indivíduos será sempre carona. Ou o contribuinte paga o valor todo e o outro vira carona, ou o contribuinte 1 não paga nada, o contribuinte 2 paga o valor cheio e vira o carona. Então temos Nash aqui em cima e aqui embaixo. Tudo bem? Os Nashes são TN ou NT. Existe outro jogo que eu coloquei com uma pequena modificação. Se você mudar
um pouco os payoffs que estão dentro dessa matriz. Se você colocar 4 e 4 aqui na primeira célula e mudar esse 1 aqui para 0, você verá que existem mais equilíbrios para esse jogo, e um dos equilíbrios será não prover os bens públicos. Então, a situação dos caronas geralmente ocasionam uma subprovisão dos bens públicos. E o mercado privado não tem como solucionar esse problema dos caronas. A gente vai ver mais detalhes na aula 6.1. Então, vejo vocês na próxima aula. Até lá!